Olá amigos do canal Bora para a Prática, eu sou o Robson Valmonde e nesse vídeo eu vou mostrar os procedimentos básicos para instalar e configurar a distribuição TrueNAS. A empresa iX System unificou seus projetos. Uma das distribuições mais conhecidas na comunidade era a distribuição FreeNAS, que é um servidor de armazenamento de arquivos, que possui vários recursos. A empresa unificou os dois projetos. Ela já tinha a distribuição TrueNAS, que era uma versão empresarial, e a partir da versão 12, ela disponibilizou como uma versão da comunidade, pegando todo o projeto do FreeNAS e convertendo agora para o TrueNAS. Nesse vídeo eu vou mostrar os procedimentos básicos para você implementar aí na sua empresa. Bora comigo, pessoal? Bora para a prática? E se você já acompanha todos os meus projetos aqui no canal do Bora para a Prática no YouTube, todo o material também dessa videoaula eu vou estar disponibilizando lá no meu GitHub. Vou abrir aqui o meu navegador, que é o projeto github.com/vaamonde. Já fiz a criação de um repositório, vou estar acessando aqui os meus repositórios e eu criei um repositório chamado TrueNAS. Vou deixar nesse repositório todo o material que eu vou estar utilizando nas videoaulas. Vou deixar aqui também os scripts básicos de configuração que você vai estar utilizando para configurar o seu servidor TrueNAS. Lembre-se que o TrueNAS é igual à distribuição FreeNAS. O que vai mudar entre eles é o ambiente gráfico e o dashboard. Então vou acessar aqui o site do FreeNAS, que é o freenas.org. O site mudou bastante em relação às versões anteriores. A última versão que vai ser suportada pela comunidade do FreeNAS é a versão 11.3. A partir da versão 12, aí sim já muda para a distribuição que é o TrueNAS. Vou acessar o site aqui do TrueNAS, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo e também lá no meu GitHub. O TrueNAS ele trabalha com armazenamento open source, utilizando a distribuição FreeBSD, que é a mesma distribuição utilizada no pfSense ou no OpenSense. Então ele tem uma versão corporativa e uma versão open source. As duas distribuições são mantidas pela empresa iX System. Ela é a empresa que mantém essas duas distribuições, só que hoje ela unificou, sendo apenas a distribuição TrueNAS. Voltando para o site do FreeNAS, vou clicar aqui no botão de Download. Você vai ser redirecionado para a página para poder fazer o download da distribuição. Na página inicial ele já está falando que a versão FreeNAS agora é o TrueNAS Core, que é uma distribuição que na tradução aqui significa da comunidade, né? Então eu vou descer aqui um pouco, vou lá no final e vou vir aqui na opção que eu vou querer baixar a ISO do FreeNAS ou do TrueNAS. Vou clicar aqui na página, vou ser redirecionado. E na página de download você ainda tem a opção de baixar o FreeNAS na versão 11.3, mas lembrando que depois ele vai ser descontinuado. Então já vou vir aqui para a versão do TrueNAS, a versão 12 já é a atualização ou o update 2.1. Vou deixar também na descrição desse vídeo e lá no meu GitHub todos os links para você dimensionar corretamente o seu servidor de armazenamento. O que você tem que se preocupar sempre, pessoal? Servidor de armazenamento, memória, processador, hard disk e placa de rede. Então isso daí são os componentes básicos de um servidor que você tem que dimensionar corretamente para você não ter nenhum delay, não ter uma perda de desempenho na hora de enviar e receber arquivos. Então vou vir aqui na opção de Download, vou clicar. Uma coisa também muito importante, vou clicar aqui na opção de salvar. Eu já baixei a ISO, então eu vou estar cancelando. Um detalhe muito importante, para instalar a versão TrueNAS, você precisa no mínimo 8 GB de memória RAM. É isso que a distribuição pede. Lógico, no momento da instalação eu vou estar mostrando isso, você pode passar, mas esse é um dos pré-requisitos para a instalação correta do TrueNAS. Vou minimizar aqui, então vamos lá, pessoal. Primeiro, vou fazer a criação da máquina virtual. Então vou vir aí no meu VirtualBox,
já vou fazer a criação de uma máquina virtual. Então vou vir aqui ó, em ferramentas, novo, e eu vou estar chamando aqui o nome da minha máquina virtual. Vou chamar de TrueNAS-Core. Vou deixar na localização padrão o tipo, pessoal. O tipo é baseado no BSD e a versão é o FreeBSD 64 bits. Próximo, quantidade de memória, pessoal. A distribuição pede, se você for instalar em um servidor real, 8 GB de memória RAM. Isso é o mínimo que a distribuição solicita. Lembrando que você precisa também de um processador bom. Hoje, trabalhar com hard disk híbrido ou principalmente SSD, ter uma placa de rede no mínimo Gigabit Ethernet, recomendado 2 placas de rede, para você trabalhar os recursos de agregação de link. No meu cenário, eu tenho bastante memória RAM aqui no meu computador, então eu vou colocar 4096. Próximo, vou criar um novo disco rígido, criar do tipo VDI, próximo, dinamicamente alocado e próximo. Vou deixar aqui o tamanho do disco rígido de 16 GB. O primeiro disco que você utiliza para a distribuição TrueNAS, que é igual ao FreeNAS, você vai instalar somente o sistema operacional. Depois eu vou mostrar em outros vídeos, acrescentando mais discos e criando o pool de armazenamento, que aí é o mais importante. Vou clicar em criar. Depois da máquina criada, depois eu vou mover aqui para as minhas pastinhas de curso, vou configurar essa máquina. Com ela selecionada, vou vir em configurações. O que é importante? Na guia geral não precisa mexer em nada. Sistema, é importante vir em processador, aumentar mais o núcleo, porque a distribuição é 64 bits, e habilitar o PAE-NX. Monitor, vou habilitar o 3D, aceleração 3D e aumentar a memória de vídeo. Se você já assistiu meus outros vídeos do PFSense, do OpenSense e também aí da distribuição UCS, aumentar a memória de vídeo aqui não serve para nada. Mas no momento da instalação a resolução fica melhor e blá 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 blá. Vamos lá, armazenamento vou deixar o padrão, áudio vou desabilitar, mas a placa de rede eu vou deixar no modo interna. Porque nesse vídeo eu vou inicializar aqui o sistema de firewall, que é o PFSense, que eu já vou estar compartilhando a internet. Também já vou deixar startado a distribuição UCS, que na distribuição UCS eu já configurei o meu controlador de domínio. A distribuição TrueNAS, igual ao FreeNAS, ela possibilita você fazer a integração com o Active Directory. Isso é muito legal para você unificar os usuários e também aplicar as permissões aí de compartilhamento utilizando o protocolo SMB. Então, portas seriais USB, pastas compartilhadas, interface do usuário, aqui não serve para nada, vou clicar em OK. O que é mais importante nesse primeiro momento, antes de inicializar aqui a instalação do TrueNAS? Eu já tenho o meu firewall, que já está startado, é o PFSense na versão 2.5, o vídeo de instalação e configuração já está no meu canal. Vou pegar aqui a opção 7 para poder testar se eu estou pingando a internet. Para instalar a distribuição TrueNAS, você não precisa de internet, ela faz a instalação normalmente, mas aqui já está tudo ok. Vou pressionar Enter. Já tenho também a minha distribuição UCS, já instalada e configurada como controlador de domínio. Vou pressionar Enter, vou me autenticar aqui com o meu usuário para verificar se eu estou tendo acesso também à internet aqui no meu servidor de UCS. Por quê? Eu vou configurar o meu TrueNAS já apontando aí para as informações do meu domínio. Vou pressionar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+D para fazer o logout. Vou minimizar aqui e depois eu vou utilizar também a distribuição Linux Mint para eu poder acessar remotamente o TrueNAS. Então vamos lá, pessoal. Vou inicializar a máquina, então vou clicar em iniciar. Vou descer aqui um pouquinho para ficar aqui no meu zoom. Vou vir na opção de selecionar a ISO. Vou acrescentar a ISO e já vou selecionar a versão do TrueNAS, versão já 12.0. Vou clicar em abrir, vou escolher, ela já está selecionada aqui. Escolher, já está tudo ok e vou iniciar a máquina virtual. Vou descer aqui para ficar um zoom melhor.
A inicialização do TrueNAS é bem rápida, ela também é parecida com o pfSense, então é só aguardar a inicialização para chegar à parte de configuração, que nós vamos utilizar aí o procedimento já em modo gráfico para instalar e configurar, então é só aguardar. Na primeira tela, que é do TrueNAS, as configurações do console, a primeira opção é a opção de fazer a instalação ou fazer a atualização. A opção 2, você pode entrar no modo Shell para fazer alguma configuração básica. A opção 3 é reinicializar o sistema e a opção 4 é desligar. Então eu vou pegar aqui a primeira opção e pressionar Enter. Na próxima tela ele vai reclamar em relação à quantidade de memória RAM, que ele pede no mínimo 8 GB. Ele fala se eu quero continuar mesmo com essas informações, com a quantidade de memória RAM errada, vou selecionar Yes e Enter. Na próxima tela ele fala para selecionar o disco que ele vai fazer a instalação do TrueNAS. Vou pressionar a barra de espaço para selecionar o meu disco, que é o disco ADA0, e pressionar Enter. Na próxima tela, ele vai te avisar que ele vai deletar todas as informações do disco e vai criar a sua estrutura básica, onde que ele vai fazer a instalação aí do TrueNAS. Ele até fala que muitas vezes é aconselhado e também é recomendado você fazer a instalação do TrueNAS do sistema em um disco SSD, porque você ganha um desempenho muito bom. Vou selecionar Yes e pressionar Enter. Próxima telinha, eu vou digitar a senha do usuário root. O usuário root é o que você utiliza aí no modo console, no Shell, e você também vai utilizar no modo gráfico. Então, eu vou digitar aqui minha senha, que vai ser o PTI@2021. Tabulador, PTI@2021. Tabulador até OK e pressionar Enter. Outro detalhe que ele vai falar aqui muito importante é como que você quer configurar a BIOS aí do seu TrueNAS. Você tem a opção de configurar o boot utilizando a BIOS normal ou utilizar o suporte para BIOS que tem aí o EFI. No meu caso, estou no VirtualBox, então vou usar a opção de BIOS normal, como se fosse a MBR. Vou pressionar Enter e agora ele vai começar o processo da instalação. A instalação do TrueNAS ela é bem rápida, ela demora um pouco aqui no VirtualBox. Na vida real ela é rapidinha, então é só aguardar. Sistema instalado com sucesso, vou pressionar Enter para continuar e agora vou pegar a opção de rebootar o sistema. Igual a distribuição pfSense e a distribuição OpenSense, no VirtualBox, distribuições baseadas aí no FreeBSD, ele não desmonta ou ejeta o CD. Então ele vai querer entrar no processo de instalação novamente. Então vamos lá, pessoal. Vou pressionar Enter para rebootar aqui o sistema. Depois eu tenho que desmontar isso. Aí eu faço a reinicialização da máquina novamente aí para ele entrar no sistema. Então vou vir aqui na opção de dispositivos, discos ópticos, vou desmarcar o TrueNAS, ele vai dar um erro aqui na hora do boot, ele vai parar depois o processo, mas agora já posso vir aqui em máquina e reinicializar o sistema. Vou reinicializar, vai entrar aí a telinha do próprio VirtualBox, quando tiver esse cursor piscando é que você já está no hard disk, essa telinha já está no hard disk, agora ele vai fazer o boot aí padrão. Então, vamos aguardar. Sistema inicializado com sucesso. Na telinha de console, você tem aqui 11 opções. Por padrão, ele já configura a interface de rede para obter um endereço via DHCP. Você pode fazer a configuração da sua interface utilizando o console ou também via web. Nesse vídeo eu vou utilizar o console para fazer a configuração básica e já acessar via web com as configurações corretas. No ambiente web a gente configura aí o nome da máquina, o domínio e outros detalhes. As 11 opções que você tem aqui, a primeira é configurar a sua interface de rede, a segunda já é fazer o processo de agregação de link, utilizando aí vários protocolos de agregação de link. A terceira é configurar uma VLAN, a quarta é configurar aí uma rota padrão ou o seu gateway, a 5 você pode configurar uma rota estática, a 6 configurar o DNS, 7 resetar a senha aí do root do password, o password do usuário root.
A 8 é resetar as configurações para o modo padrão. 9, entrar no modo shell. 10, rebootar. E 11, desligar. Então, nesse vídeo, eu vou estar utilizando aqui a opção 1, que eu vou estar configurando a minha interface de rede. Então, vou digitar aqui o número 1, pressionar Enter. Ele vai falar para eu selecionar a minha interface. Só tenho uma única interface, que é a interface EM0. Então, aqui, ó, o número 1, pressionar Enter. Ele fala se você quer remover aí as configurações dessa interface. Vou digitar não, pressionar Enter. Ele fala se eu quero configurar a minha interface utilizando o protocolo DHCP. Não, Enter. Agora ele fala se você quer configurar a interface utilizando o protocolo IPv4. Yes, Enter. Qual é o nome da interface? Aqui você pode dar um nome para a sua interface. Então vou chamar de LAN. Por exemplo, pode ser qualquer nome sem acentuação e sem caracteres especiais. Vou pressionar Enter e agora ele te dá o exemplo aqui de um endereço IPv4. Vou colocar um endereço IP aqui do escopo da minha rede, que vai ser 172.16.1.30/24, que é a máscara de rede padrão 255.255.255.0. Pressionar Enter. Ele fala se eu quero configurar o IPv6, vou falar não, não quero o IPv6, pressionar Enter. Próxima etapa, ele fala se eu quero configurar os recursos referente à falha da interface. Como eu só tenho uma única interface, então não vou configurar. Vou pressionar N e Enter. E agora é só aguardar ele restartar aqui as configurações. Você já pode perceber que o endereço IP já foi configurado com sucesso. Próxima etapa aqui eu vou usar a opção 4 para configurar aí uma rota padrão, que é o nosso gateway. Vou pressionar aqui ó, o 4, Enter. Ele fala se eu quero configurar aí o meu gateway para o protocolo IPv4, yes, Enter. E vou digitar o endereço lá do meu firewall, que é 172.16.1.254. Pressionar Enter. Ele fala se eu quero fazer o mesmo para o IPv6. Não, não vou utilizar o IPv6. N, Enter e só aguardar ele aplicar as configurações. Configurações aplicadas e agora eu vou configurar o DNS. Então vou pegar a opção 6, pressionar Enter. Ele fala qual é o nome do domínio, no meu caso é o pti.intra, pressionar Enter e agora ele fala o endereço aí dos servidores de DNS. Primeiro servidor, vou apontar lá para o meu controlador de domínio, que é o endereço IP 172.16.1.10. Pressionar Enter. Próximo servidor, vou estar apontando para o meu firewall, então vai ser o endereço IP 172.16.1.254. Pressionar Enter e o terceiro servidor DNS, vou apontar para o Google, por exemplo. Então 8.8.8.8 e pressionar Enter, que as configurações já está tudo ok aqui no nosso servidor. Vou fazer o último teste, vou pegar a opção 9, pressionar Enter e vou fazer um teste simples para verificar se o meu servidor, o TrueNAS, está pingando a internet. Então vou digitar aqui, ó, ping espaço google.com e pressionar Enter. Já posso verificar que está pingando corretamente. Vou pressionar Ctrl C e vou ver se ele está pingando lá o meu controlador de domínio. Então vou digitar aqui, ó, ping e vou tentar pingar o nome do meu servidor, que é o PTI SPO01DC01 e pressionar Enter. Posso verificar que também já está pingando o meu controlador de domínio. Lembre-se que nesse vídeo eu estou utilizando o UCS como controlador de domínio. Se você estiver utilizando o Windows Server, qualquer versão, vai funcionar, pessoal. E se você não estiver utilizando aí o PFSense, estiver utilizando um roteador para compartilhar a internet, também vai funcionar do mesmo jeito, tá? Vou acessar agora o Linux Mint. Então vamos lá, vou pegar aqui o meu Linux Mint, vou me autenticar e agora vou estar acessando aqui o meu ambiente gráfico para verificar as configurações básicas do TrueNAS. Nesse vídeo eu só vou mostrar o dashboard, mostrar ali o ambiente. Nos próximos vídeos aí a gente vai fazer a configuração. Então vamos lá, vou vir aqui no meu Firefox, vou parar aqui a navegação e agora eu vou digitar o endereço IP do meu servidor TrueNAS, que no meu caso é 172.16.1.30.
pressionar Enter, que eu já vou cair na telinha aí padrão de autenticação. O usuário é o usuário root e a senha é a senha que você cadastrou lá no processo de instalação, que no meu caso é pti@2021. Vou me autenticar, vou salvar essa senha e já temos aqui, ó, já estamos na telinha do próprio TrueNAS. A primeira telinha ele está falando bem-vindo aqui ao TrueNAS, você tem acesso às documentações, o fórum da comunidade, você também tem a versão empresarial e vários outros detalhes, né? Vou clicar em iniciar agora aqui e já temos a telinha aí do dashboard do TrueNAS, que é muito legal. Bem diferente do FreeNAS, né? Então esse dashboard muda conforme você vai instalando e configurando serviços de rede no seu servidor. Então tá falando que eu tenho 4 GB, processador não está consumindo nada, versões aqui do TrueNAS, informações sobre a minha interface de rede. E aqui do lado esquerdo nós temos o menu principal aí do TrueNAS. O dashboard, as configurações de conta, a parte de sistema que tem muita coisa para configurar aqui no seu servidor, a parte de agendamentos e tarefas que também tem bastante coisa para ele estar executando, principalmente os testes de Smart do hard disk. Temos aí as interfaces de rede para poder configurar também bastante coisa. Os armazenamentos, que aqui sim é a criação dos pools, dos snapshots, também configuração aí para o VMware, na parte de snapshots, colocar os discos, importar um disco, os serviços de diretório, então o Active Directory, o LDAP, o NIS, Kerberos e tudo mais, serviços de compartilhamento, que basicamente ele tem aí os protocolos AFP, que é utilizado lá na Apple, o protocolo iSCSI, que é um protocolo fantástico, protocolo NFS, que é utilizado em servidores Linux. Também temos o WebDAV, que também é muito legal para acessar via web ou utilizando aplicativos que utiliza esse protocolo. E o protocolo aqui Samba, né? Utilizando o protocolo SMB, né? Temos as partes de serviços que a gente pode estar habilitando, desabilitando. Ele também tem suporte ao OpenVPN Client, também ao OpenVPN Server. Lembrando que eu prefiro aí utilizar no pfSense, né? Tem DNS dinâmico, também tem FTP, tem LLDP, tem bastante coisa de serviço. Tem um rsync para fazer sincronismos, SNMP e bastante coisa. Parte de plugins, que é uma coisa muito legal, pessoal, muito legal. Ele fala que para você poder utilizar os plugins, você precisa ter um pool criado, né? Porque ele vai instalar dentro desse pool, né? Então eu vou clicar aqui em cancelar, porque eu não tenho disco para poder criar aí plugins, instalar os plugins, né? Mas ele tem vários plugins que você pode estar utilizando. Vou minimizar aqui também. Você tem a opção do Jails também, que eu não tenho pools aqui também para poder utilizar. Parte de relatórios e uma coisa muito legal, os relatórios dele é bem legal, então você consegue ter várias informações de CPU, de disco, principalmente, não tem um disco aqui para medir, né? Na parte de memória, de rede, utilização da sua rede, se a largura de banda está tudo ok. Mas uma coisa que é legal do TrueNAS é a opção de você virtualizar dentro do próprio storage. Então isso daqui é uma coisa muito legal que você pode estar criando. Vou clicar só aqui em adicionar, mas não vou criar a máquina virtual, né? Onde você pode estar criando a máquina virtual dentro do seu próprio storage, né? Então isso daqui é muito legal. A parte de processos, entrando aqui na parte de shell também, que você pode estar acessando, e a parte de guia. Então o TrueNAS na versão da comunidade está fantástico a partir da versão 12. Nos próximos vídeos, aí eu mostro adicionando disco, criando os pools, fazendo RAID 0, RAID 1 e um monte de coisa que é legal aí em servidores de armazenamento, já integrado com o meu controlador de domínio, que no meu caso vai ser o CS, mas é a mesma coisa se você utilizar o Windows Server, e também integrado aí com o meu firewall, que é o pfSense. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Até o próximo vídeo.